Olá, eu sou o professor William Alexandrino. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão aqui do SENAC, da nossa disciplina de produção executiva. Hoje, nesse bate-papo, nós vamos conversar com o André Belfort, um dos advogados com maior experiência em gestão cultural, com passagem em grandes projetos como o MAR, Teatro Municipal de São Paulo, Museu da Diversidade, dentre outros. O André possui mais de 15 anos de experiência em direito de projetos, organizações sociais e programas culturais. Eu elaborei aqui algumas perguntas para nortear nosso bate-papo, André, esclarecer algumas dúvidas também de todos os alunos da nossa disciplina e com certeza essa conversa vai ser muito enriquecedora e desde já eu queria agradecer a sua participação, André. Seja muito bem-vindo. Eu queria começar falando quais são as principais leis, quais são os principais pontos de atenção que o produtor executivo deve ter na elaboração de um projeto, André? Então, primeiro, queria agradecer, né, o convite, é bom estar aqui fazer parte disso. Eu sou sócio de um escritório que chama Drummond Elmair, um escritório que tem sede em Minas Gerais, mas a gente atua em vários outros estados, eu mesmo fico em São Paulo. E para não alongar muito, já entrando na sua pergunta, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que assim, essa resposta vai variar muito de projeto para projeto e de lugar para lugar. Por quê? Porque eu vou precisar saber qual que é a fonte do recurso que eu estou gerindo, para quem que eu vou ter que prestar contas, se eu vou ter que prestar contas, qual que é a cidade, qual que é o porte do evento, e isso vai mudar um pouco. Mas dá para a gente fazer um apanhado geral daquelas que são mais importantes. Então, por exemplo, de cara, se é um evento presencial, eu preciso entender um pouco como funciona aquele município, como é a legislação para obtenção de alvará, eventualmente se eu preciso de um aval do Corpo de Bombeiros, se eu preciso conversar com um órgão de trânsito local, isso pensando numa coisa mais, numa presença física, numa locomoção grande de pessoas. Além disso, sempre é bom ter conhecimento, mesmo que mais superficial, mas daqueles pontos mais importantes, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor, que é uma das coisas que a gente vê muitos produtores tendo que lidar e é onde às vezes a gente tem muita surpresa. E é bom também saber de algumas coisas mais específicas. Então, por exemplo, se meu evento vai ter música ao vivo, eu vou precisar saber um pouco mais sobre o ECAD, o funcionamento do ECAD. Se eu vou ter participação de menores, por exemplo, subindo no palco, eu possivelmente vou precisar entender o ECA e como eu faço para obter um alvará judicial para participação daquele menor, ou se eu preciso de um alvará judicial para participação daquele menor. E, por exemplo, se eu vou ter entrada de menor, a participação de menores no público, eu possivelmente vou precisar entrar um pouquinho na classificação indicativa, tem um manual do Ministério da Justiça que é muito claro, mas isso em linhas gerais, tá? Mas, em geral, o que eu mais vou precisar ficar preocupado tem a ver realmente com o dinheiro. Então, assim, de onde estão vindo esses recursos? São recursos de natureza pública? São recursos de natureza privada? Por ser um recurso de natureza pública, eu vou ter que entender qual que é a legislação por trás daquilo. É uma lei de incentivo? É uma lei de fomento direto? É um investimento direto? Eu tive um edital, se sim eu tenho que respeitar o edital, eu assinei um contrato, então se sim eu vou ter que conhecer as regras desse contrato. Mas o importante é entender que assim, essa resposta vai variar de projeto para projeto. Então, cada vez que eu inicio um projeto novo, eu tenho que me perguntar para aquele projeto o que é mais relevante. Porque é isso, eu posso estar falando de obrigações que eu vou ter num contrato privado com o patrocinador e que eu preciso estar ciente delas, eu preciso saber de uma legislação específica de incentivo. A maioria das legislações um pouco mais complexas vão ter ou uma instrução normativa, ou uma regulamentação que eu vou precisar saber. Se eu participei de um edital e meu projeto foi selecionado, eu preciso acompanhar esse edital. E o mais complexo, apesar de que na prática com o tempo dá para pegar, é que como é que eu faço para essas diferentes coisas se amarrarem. Então, ou seja, como que eu sei que a legislação, o edital e o contrato que eu assinei com o patrocinador, por exemplo, estão conversando entre si. Como que eu sei que aquelas obrigações que estão previstas ali eu vou conseguir cumprir dentro do que a legislação exige, do que a legislação permite. Faltou só um ponto para não esquecer, também é importante conhecer a legislação de meia entrada local. Então, quais são os grupos que têm meia entrada, porque isso em alguns casos vai ser lei federal, mas em outros pode ser uma questão municipal, então também é importante saber isso, é um dos outros pontos que a gente costuma ter muita surpresa. Perfeito, André. Como todo advogado, bem objetivo, já trazendo os pontos diretos com bastante atenção que todos os produtores têm que estar acompanhando. André, quando a gente fala da contratação do staff, né? Quais são os cuidados que o produtor executivo ele tem que ter nesse momento, né? Porque você trouxe o macro, né? Quando a gente lida com ECA, quando a gente lida com a classificação indicativa de um evento e tudo mais.
Agora, na contratação dos profissionais, quais são os cuidados que você acredita que são importantes nesse momento de trazer os profissionais para a sua equipe? Tá, eu acho que o ponto mais importante, e isso a gente vai acabar entrando um pouco mais a fundo em alguns dos outros pontos dessa conversa, é que o problema que a gente mais enfrenta do ponto de vista do jurídico é quando a gente tem um fornecedor que às vezes não atende os requisitos formais que eu preciso. Não tem uma empresa constituída, tem uma empresa constituída, mas é um MEI ou um empresário individual que não pode fazer aquela atividade que eu quero contratar ele, ou ele tem uma empresa constituída que o KNAI não é o serviço que eu vou contratar. E aí, só para esclarecer, né? O KNAI é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Então, em tese, quando eu emito uma nota fiscal, por exemplo, essa nota fiscal vai falar qual que é o KNAI, ou seja, qual que é a atividade econômica dentro dessa categorização que o IBGE faz, a que aquela nota fiscal se relaciona, qual que é o serviço que está sendo prestado. E eu preciso que, em alguma medida, esse KNAI seja vinculado ao serviço que a pessoa efetivamente vai prestar. Então, o que a gente acaba vendo muito eu contrato um fornecedor que às vezes tem um know-how, que às vezes sabe o que fazer, mas na hora de eu formalizar essa relação, a empresa que ele tem não tem o KNAI adequado, não pode prestar aquele serviço, não poderia emitir aquela nota, ou está com alguma pendência, ou está inativa. Então, eu diria que o ponto mais importante, e isso a gente também vai entrar um pouco quando a gente fala em prestação de contas, Bom, vou até explicar o porquê. Quando a gente fala do produtor, em geral, do produtor cultural, do produtor executivo, a gente sabe que são pessoas que têm um perfil de resolver, têm um perfil de colocar a mão na massa e fazer o projeto, fazer o evento acontecer. E o que eu enxergo no salto de um produtor para um gestor cultural é quando eu começo a ter uma preocupação entendendo que sim, eu preciso fazer a coisa acontecer, eu preciso ser capaz de apagar um incêndio, de resolver um problema, mas eu preciso ser capaz também de entender os processos burocráticos para chegar aí ou como fazer isso com a maior segurança. Então, voltando, o maior problema que eu vejo muitas vezes eu deixo para correr atrás da parte documental ou da formalização depois, e aí é meio tarde para eu resolver certos problemas. Então, o que eu sugiro? Eu sei que eu vou precisar de um serviço, eu sei que eu vou precisar de um fornecedor, já pedi para ele antes essa documentação, já defini com ele antes qual que é o serviço. A gente sempre recomenda que você peça uma proposta desse fornecedor, porque dentro da própria proposta você já vai entender um pouco do profissionalismo dessa pessoa, você garante que não vai ter um mal-entendido, já deixa claro desde o início que você vai querer uma nota fiscal, que se ele não tiver uma empresa adequada, isso vai ter que ser pago via RPA, que é o Recibo de Pagamento Autônomo, que significa que é mais caro para ele e para você, fica mais caro para quem está contratando, e quem está sendo contratado recebe um pouco menos, porque essas coisas são muito mais fáceis de serem resolvidas antes da prestação de serviço, quando eu estou ainda naquela fase inicial, do que depois. E a gente, como advogado, o que a gente acaba vindo é que muitas vezes a gente é acionado para resolver um problema que já foi, ou seja, o cara já prestou o serviço, às vezes o pagamento já deveria ter sido feito, mas eu não consigo porque eu tenho um problema documental e eu não sei mais como resolver. André, você trouxe bastante esse assunto de documentação, né? Que eu sei que, de fato, eu achei muito interessante, porque você falou também um pouco, na tua percepção do jurídico, a diferença do produtor para o gestor cultural. Trazendo mais um pouco desse assunto da documentação, quais são os documentos que o produtor ele deve se atentar numa produção cultural? O que você acredita que são esses pontos principais que o produtor deve ter em foco? Então, eu vou levar em conta aqui que o produtor vai ter algumas preocupações que vão ser mais ou menos comuns. Isso pode ser que não seja verdade para todos os produtores em todos os eventos. Então, a gente quer uma documentação que, primeiro, me resguarde de que o serviço que eu estou contratando vai ser prestado dentro das condições que eu preciso, no tempo que eu preciso, e que eu vou ter um contrato, às vezes, robusto para, eventualmente, aplicar uma multa ou rescindir um contrato se o fornecedor não está me atendendo. Isso é na minha relação com o fornecedor, para me proteger e até para proteger o fornecedor, porque um bom contrato, na verdade, protege as duas partes e garantir que eu não vou ter um gargalo, que eu não vou ter uma surpresa de última hora. Nessa mesma lógica, eu também entendo que o produtor tem que ter uma outra preocupação, que é quando lá na frente eu precisar, por exemplo, falar sobre esse projeto, seja para um portfólio, seja para o caso, sei lá, de uma ação judicial que aconteceu, seja para uma prestação de contas, que tipo de documentação que eu preciso para poder demonstrar o que foi esse projeto e o que aconteceu e como que eu gastei esse dinheiro
dinheiro, às vezes meses ou anos depois do projeto. Então, a primeira coisa que a gente recomenda, até voltando no que a gente já falou, primeiro, sempre peça proposta comercial para os seus fornecedores, isso é muito importante ter. Sempre trabalhe com um orçamento. A maior parte das vezes que você vai trabalhar com lei de incentivo ou com edital, você vai ter que enviar um orçamento prévio para ser aprovado. Isso é muito importante. É importante que esse orçamento seja realista, porque a maioria dos editais ou das leis vai colocar um limite do tanto que eu posso mexer nesse orçamento ou estourar uma rubrica. Isso já numa fase mais preparatória. Então é importante também eu pedir esses documentos de constituição da empresa, o cartão CNPJ, para eu enxergar aquela questão dos KNAIs, se pode não prestar aquele serviço. E aí, no próximo passo, eu sugiro que sempre seja feito contrato, ou sempre que isso for possível. Eu sei que algumas contratações vão ser emergenciais, vão ser pontuais, vão ser em cima da hora. Mas mesmo que seja um contrato simples, mesmo que você não possa contar com um advogado para fazer contratos super sofisticados, documentos simples muitas vezes já são suficientes para resolver vários problemas. E guarde todas as notas fiscais de tudo que a gente emitiu. Por quê? Porque eu preciso ser capaz de, anos depois, mostrar que uma prestação de serviço aconteceu. Para quando o produtor está lá na hora e eu preciso contratar uma locação de um gerador, porque senão o evento não vai conseguir funcionar, ou ele pode ter um problema se acaba a energia, é muito óbvio para todo mundo que isso é necessário. Mas 3 ou 4 ou 5 anos depois, se eu não tenho um contrato, se eu não tenho uma nota fiscal com detalhamento adequado, se eu contratei um fornecedor que tinha uma empresa que o objeto era uma outra coisa completamente diferente e de repente eu preciso prestar contas para alguém de dinheiro que eu contratei com o gerador, eu não consigo. Então isso é muito importante. E uma outra documentação que é muito importante e que às vezes pega os produtores de surpresa é registros de que o evento aconteceu e das características deste evento. Então, muitas vezes você vai precisar demonstrar para um patrocinador que o evento aconteceu, ou que as pessoas foram, ou que um determinado artista se apresentou, ou que você fez várias edições de um evento em várias cidades. E aí você vai fazer isso como? Você vai fazer isso com fotos, você vai fazer isso com vídeo. Essas fotos e esses vídeos estão efetivamente registrando o que aconteceu, porque às vezes sim ou às vezes não. Se você, por exemplo, se comprometeu a fazer 15 apresentações em 15 cidades do interior, e aí na hora que você vai registrar, você tem um monte de foto de banda em cima do palco, como é que eu sei que aquela apresentação são 15 diferentes, não são só fotos de menos apresentações? Como que eu sei quais cidades aconteceram? Então, assim, a gente sempre fala, sabe, tenha banners no palco, tenha material de comunicação expresso, visível, guarde cópia do material de comunicação, guarde matérias de jornal impressas, salve o PDF que aquilo aconteceu, porque isso tudo é muito importante. Então, assim, você precisa saber que se eu coloquei uma câmera para gravar um espetáculo que aconteceu em cima do palco, vai ser evidente para qualquer um que assistir aquele vídeo 4, 5 ou 10 anos depois, ou ver aquelas fotos anos depois, aonde aquele evento aconteceu, que evento que era, quais eram as características desse evento. Por quê? Agora, aprofundando mais um pouco, porque na parte do contrato da proposta a gente já falou um pouco que isso tem a ver com proteger as duas partes, proteger o contratado e proteger o produtor. Mas quando eu começo a entrar na seara de prestação de contas, e essa prestação de contas pode ser para um ente público que me deu dinheiro, para um ente público que tem uma lei de incentivo, né, com dinheiro incentivado, para um patrocinador privado que está me exigindo isso, um edital privado ou público que tem uma lógica de prestação de contas, muitas vezes eu preciso prestar contas em 2 aspectos. Um, de que eu efetivamente executei aquilo que eu me comprometi a executar, e 2, de que o dinheiro que eu falei que eu gastei, eu efetivamente gastei e gastei com as coisas que eu falei que eu ia gastar. Então eu preciso ter uma documentação. De novo, né, durante a produção do evento eu vou querer ter essa documentação do tipo a proposta, o contrato, eu citei o alvará para a realização de um evento, é importante ter isso antes de o evento acontecer, porque se eu tenho um alvará emitido pelo Corpo de Bombeiros ou pela Prefeitura e eu tenho qualquer problema nesse evento, eu fico muito mais resguardado do que se o evento aconteceu sem isso. Mas eu preciso também ter essa documentação que vai durar ao longo do tempo. Então esses registros em foto, registros em vídeo, cópias do material de comunicação, cópias das notas fiscais, contratos originais. Por quê? Porque aí eu consigo 3, 4, 5 anos depois falar, olha, eu apresentei um orçamento de, digamos, 1 milhão para fazer esse evento, está aqui o orçamento que eu te falei na prestação de contas que eu ia executar de 980 mil, estão aqui notas fiscais que se você somar tem 980 mil, estão relacionadas com as rubricas que eu te falei no meu detalhamento orçamentário que eu ia usar, e se você precisar de mais detalhes, estão aqui os contratos. Se você quiser saber que o evento aconteceu, estão aqui os registros, as fotos, os vídeos, as matérias de jornal da época, os comentários em rede social, assim, porque aí eu consigo garantir que eu abarco todos os lados, porque
eu sei que está alongando um pouquinho, mas assim, a gente como advogado, o que a gente vê muito é que às vezes você tem excelentes produtores, pessoas que estão na carreira há anos, que aprenderam muito, que fizeram muita coisa, e que às vezes o cara vai ter um problema no Tribunal de Contas para ter que justificar que há 5 ou 10 anos atrás teve um evento que o Tribunal de Contas não achou 1 ou 2 notas fiscais, e aí isso é um problema. Ou então está questionando se o evento foi feito no escopo que teria que sido feito, e aí às vezes você vai ter vários anos depois, você não vai ter condição de explicar isso se você já não estava com isso preparado desde o início, porque você correr atrás de um documento anos depois que o evento aconteceu é dificílimo, é muito raro. Então seria essa a minha orientação assim, sobre os principais documentos que um produtor precisa estar atento. Perfeito, André. E a gente falando um pouco sobre a questão de prazos, né? Porque você falou bastante sobre a questão das documentações, os pontos que devem estar atentos. Acho que você trouxe uma coisa super interessante que mesmo às vezes produtores mais experientes às vezes deixam passar essa questão da documentação. Às vezes anos depois você precisa fazer uma prestação de contas e você não tem essa documentação. Então, André, quando nós falamos sobre a legislação e os procedimentos, a gente fala de prazo. Qual que é o tempo ideal para que a gente comece a trabalhar esses documentos, toda essa legislação para os órgãos responsáveis? Eu já vou emendar também uma segunda pergunta. Quais são os riscos que o produtor tem quando ele não se atenta a esses prazos? Então tá, Will. Respondendo a sua primeira pergunta, eu tenho que dividir ela em 3 partes, que é o tempo para elaboração desses documentos, o tempo para apresentação desses documentos e o tempo para armazenamento desses documentos. Então, começando pelo primeiro, o tempo para elaboração desses documentos é desde a pré-produção. Eu quero ter tudo documentado desde o mais cedo possível. Eu quero ter propostas comerciais, inclusive de fornecedores que não fecharam. Eu quero ter e-mails, eu quero ter, às vezes, cartas convite, carta acordo, pré-contrato, memorando de entendimento. Não precisa se preocupar em burocratizar demais, mas é entender que se eu estou produzindo essa documentação, se eu estou produzindo esse lastro documental, enquanto eu estou produzindo o evento acontece de forma muito mais segura e o meu trabalho depois para apresentar uma prestação de contas ou para armazenar esses documentos é basicamente organizar eles. Eu não preciso, no pós-evento, ficar correndo atrás de documentos que não existem, que é um grande problema. Então, assim, o momento certo para elaboração é desde o primeiro dia. Peça propostas por escrito, mande as coisas por e-mail, imprima esses e-mails, faça contratos ainda que simples, peça as notas fiscais e arquive essas notas fiscais e tudo aquilo que a gente já falou em termos de comunicação, etc. O prazo para apresentação desses documentos vai variar muito de lei para lei ou de edital para edital. Então, assim, a gente vê mais ou menos um padrão de uma ordem de grandeza de, em geral, 30 dias após a realização de um evento, após o término da execução de um projeto. Se é um projeto muito longo ou recorrente, pode ser que eu tenha etapas periódicas de apresentação de documento, de prestação de contas. Então, isso é difícil dar uma resposta definitiva dessa referência geral dos 30 dias, mas é como aquela da legislação. O produtor vai ter que se informar a respeito daquele contexto em que ele está, daquele edital, daquela lei ou daquele contrato, por exemplo, com um patrocinador privado, que é ali que vão estar essas regras. E sobre o prazo de armazenamento, isso também pega muita gente de surpresa, porque às vezes o produtor ele tinha todos aqueles documentos, ele apresenta aquilo na prestação de contas, essa prestação de contas às vezes fica muito tempo em análise subjetiva e aí ele acha que passaram 2 ou 3 ou 4 anos e ele pode jogar isso tudo fora e aí anos depois ele tem uma solicitação de um documento adicional e não tem esse documento. Então é claro que isso varia um pouco de projeto para projeto, de legislação para legislação. Por alguns casos a gente pode recomendar um prazo maior ou menor, mas eu recomendaria que você armazenasse essa documentação de um determinado projeto da forma mais completa e mais organizada possível por pelo menos 5 anos. Tá? O desejável é até mais, porque se alguns órgãos eles demoram muito às vezes para analisar uma prestação de contas, pode ser que eu precise guardar isso mais tempo, mas esse é o prazo mínimo que eu recomendaria. Podendo a gente chegar em 7, 8 ou 10 anos, talvez fosse até mais recomendável, porque o que eu quero evitar é que anos depois eu tenho uma solicitação de um documento e eu não sei aonde está, eu joguei fora, enfim. Então acho que é um dos problemas que o produtor deveria pensar é onde eu vou arquivar isso, onde eu vou guardar isso, como eu organizo para ficar fácil depois, ou eventualmente digitalizar tudo se for uma saída, ou você fica um tempo com o original, depois você digitaliza uma parte, enfim. Mas esse vai ser o prazo mais alongado. E quando a gente fala sobre, não respeitei os prazos, não guardei os documentos, fiz uma prestação de contas que depois foram feitas solicitações que eu não consegui responder, o que pode acontecer?
Em tese, podem acontecer várias coisas. No pior cenário, se eu tive uma situação de desvio intencional de recurso, de fraude, eu posso até ter um crime, mas eu vou entender que essa vai ser a exceção. Quando a gente está falando assim, né, de produtores de boa fé que realmente tentaram, da melhor forma, produzir um evento, produzir uma programação e não conseguiram demonstrar isso, tiveram alguma reclamação, a gente, em geral, vê ou uma obrigação de devolver recursos, que é o mais comum. Então, se eu não conseguir justificar que eu gastei aquele dinheiro com aquele evento, se eu não conseguir prestar contas adequadamente, vários órgãos vão, então, solicitar que eu devolva aquele dinheiro, seja integralmente, seja parcialmente. Então, a gente tem, hoje em dia, visto um movimento no sentido de uma devolução só parcial de recursos, daqueles recursos que estão sendo questionados, desde que o resultado final tenha sido entregue, ou numa versão um pouco mais branda, mas que também acontece com frequência. Às vezes eu posso ter uma proibição de participar daquele edital por um tempo, posso ficar alguns anos sem poder participar daquela fonte de receita, ou às vezes se eu durante em um período de anos eu tiver problemas em 2 ou 3 prestações de contas, eu fico um outro período sem poder participar. Então, assim, vamos pensar assim, num caso mais leve e algo que a gente vê com muita frequência, a gente tem às vezes um produtor 3, 5, 7 anos depois enxergando ali uma decisão num tribunal de contas ou num judiciário, determinando ele devolver dinheiro do próprio bolso por um valor que na prestação de contas não foi considerada comprovado o suficiente. E muitas vezes isso vai vir acompanhado de uma proibição de participar daquele edital, ou de uma restrição de tempo de participar daquele edital, ou de conseguir acessar recursos daquela mesma fonte. Perfeito, acho que foram colaborações muito importantes acerca dos prazos, né? A gente entendeu a necessidade que a gente tem não só naquele momento de pré-execução e pós-evento, de termos toda essa documentação, e como essa fortuna crítica ela é necessária para o futuro e de responsabilidade do produtor executivo. André, queria muito agradecer a sua participação em nome de todos os alunos da disciplina aqui de produção executiva do SENAC, porque de fato esse aspecto jurídico ele colabora e ele é muito necessário para a nossa percepção do dia a dia. Gostaria que você deixasse uma mensagem para todos os alunos da disciplina. Novamente, em nome do SENAC, eu agradeço. Obrigado. Acho que como mensagem final eu vou falar que assim, né, o advogado, ele infelizmente, principalmente antes do produtor aprender algumas certas lições, ele aparece só em 2 momentos, né? Ou antes de eu ter um problema, muitas vezes o advogado é enxergado como o problema, como uma pessoa que está colocando um entrave, que está colocando uma coisa burocrática, e depois que eu tenho um problema, eu vejo o advogado como salvador. E a mensagem que eu deixaria é, não só o advogado, mas a burocracia de um modo geral, a gente sabe que ela pode ser muito negativa, a gente sabe que ela pode ser muito contraproducente, e a gente sabe que para quem tem esse instinto de fazer acontecer, de colocar a mão na massa, de querer resolver as coisas para os eventos acontecerem, a burocracia ela é muito frustrante, mas a gente precisa entender que a burocracia em vários momentos ela pode ser uma ferramenta a nosso favor, ou ela pode ser um problema hoje que vai evitar um problema muito maior no futuro. Então, assim, o que eu teria para colocar, voltando numa coisa que eu falei bem no início, assim, eu vejo na minha profissão o salto daquelas pessoas que eram produtoras e se tornaram gestoras, se tornaram produtoras executivas, ou que, se tornando produtoras executivas, tiveram mais sucesso, exatamente aquelas pessoas que aprenderam a conciliar esse ânimo, essa energia de fazer as coisas acontecerem, de fazer a diferença no mundo, com uma preocupação também de, mas espera aí, como que eu me resguardo nisso, quais são as medidas que eu posso tomar, o que eu preciso ter para não só fazer esse evento acontecer, mas garantir que esse evento depois não vai voltar para mim como um problema. E eu vejo que as pessoas que conseguem conciliar esses 2 pontos, que são difíceis de conciliar, exigem experiência, exigem tentativa e erro, acabam sendo aquelas que no médio e longo prazo a gente está sempre vendo no mercado, fazendo coisas cada vez maiores e melhores. Pessoal, ficamos por aqui. Gostaria de agradecer novamente ao André pelas colaborações, pela ótima discussão acerca do universo jurídico para todos os nossos eventos, projetos e produtos culturais. Eu espero que vocês tenham aprendido mais um pouco sobre esse cenário todo jurídico e que a gente traga mais ferramentas, mais conteúdos e mais discussões para vocês acerca desse universo tão interessante da produção executiva. A gente fica por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.